Prepara uma proposta de 90 milhões. Nottingham Forest prepara uma proposta de 90 milhões pelo Matheus Nascimento. Se vai sair ou não, não sei. Vai fazer falta se sair? Eu queria até emendar, desculpa te cortar, além de vai fazer falta sair ou não, você acha que o Matheus Nascimento, ele tem futebol pra jogar em grande nível na Europa? Ou você acha que ele aumentaram um pouco o potencial dele? Porque aqui no Botafogo ele não rendeu assim o esperado, né? O que a gente achava que ele poderia render, visto como ele rendeu na seleção, né? Então, queria saber a sua opinião, se ele pode desempenhar um bom futebol, se ele pode se tornar um craque na Europa. O Matheus, hoje ele ainda não tem, né, futebol, claro, a gente, quando tá falando de jovem desse, a gente tá falando de potencial. Sim. E eu acho que o Matheus tem potencial sim, pra ser um jogador assim de bom nível na Europa, não digo craque, mas de bom nível. Eu acho que ele é muito diferenciado, ainda mais quando ele joga as categorias de base, né, você vê quando ele entrou, por exemplo, no Mundial Sub-20, era um jogador que pensava diferente, sabe? Claro, era cheio de jogadores bons ali naquele Brasil Sub-20, só que você vê que ele tem um senso de coletividade muito bom. Eu notei aquele time muito individualista, na verdade. Você vê que quando o Matheus Nascimento entrava, ele distribuía a bola, ele conseguia fazer pivô, ele dava passe. Então é um jogador que eu acho que é bem moderno, né? Você vê que ele é um centroavante assim, bem moderno. Eu acho que o que faltou no Botafogo, de fato, foi ele conseguir ter mais oportunidades nessa época atual. Eu lembro daquele jogo contra o Ipiranga, por exemplo, que ele chega e já consegue fazer gol. Aí ele joga contra o Atlético Mineiro também, vai bem naquele jogo, consegue fazer gol também. Só que depois, quantas oportunidades o Matheus Nascimento teve, sabe? Ele entra contra um Palmeiras ali por poucos minutos. Você vê, fisicamente ele até evoluiu um pouquinho, porque eu lembro de uma dividida dele com o Gustavo Gomes, que ele jogou o Gomes longe. Então é um jogador assim, que eu acho que precisa experimentar a Europa, de fato, para poder crescer esse nível. Então acho que o momento ideal seria esse ou realmente na temporada que vem. Mas para mim o potencial dele realmente é para ser um jogador de bom nível na Europa. Perfeito. Sim. Já visando aí já partindo para uma análise de mercado, para uma análise financeira, você acha que esse seria o momento ideal para o Matheus sair, essa janela agora? Sim, porque eu não vejo o Matheus jogando e conseguindo virar esse destaque todo até o final do campeonato, ao ponto de conseguir aumentar muito o valor de mercado dele, sabe? Eu acho que hoje ele tá realmente valendo, assim, uma grana interessante pra gente. Muito por causa da questão do Diego Costa, da questão do Janderson, que a gente viu que em alguns jogos os dois foram relacionados e o Janderson acabou entrando. E o Tiquinho Soares também que vai voltar, então vai faltar espaço pra ele, sabe? Então eu realmente acho que é o momento ideal. Eu já vi vários botafoguenses falarem que a cada vez que o Matheus Nascimento entra em campo, o valor de mercado dele cai. Porque ele mostra cada vez mais que ele não é aquele jogador todo que muita gente esperava que fosse. Então eu tô contigo nessa, acho que esse é o momento ideal para ele sair, porque acho que ele tem mais margem para desenvolvimento fora do Botafogo do que no Botafogo, né? Nesse momento.